Agora sim, né, gente? Chegou a hora do nosso quadro Mundo em Pauta. E é hoje, né, gente? Que esse é o momento que a gente ama também, que a gente aprende tanto com a nossa amiga Lurdinha, que já está conectada com a gente. E hoje a gente vai conversar sobre comércio internacional, processos de globalização e desglobalização com Maria de Lourdes Albertini, doutora em Direito Internacional. Chique demais, né, não, gente? Bom dia, Lurdinha! Bem-vinda de volta! Bom dia, Moninha. Sempre me prestigiando, me tratando com tanto carinho. Que honra estar aqui com você. Ah, que isso? A honra é nossa, você tá doida? Ah, nossa. Ludinha, vamos lá hoje no básico dos básicos, né? O que Claro. é globalização? Globalização é essa integração que a gente vive hoje no campo social, no campo político e no campo econômico. Se a gente está aqui conversando hoje, Moninha, pode ter certeza que a gente está num ambiente globalizado. Tem algum cabo submarino transportando internet, tem algum satélite transportando internet, fazendo com que tudo chegue em nós e a gente possa aqui estar conversando hoje, eu daqui do meu espaço de trabalho e você aí na TV Horizonte. É muito legal isso, né? A gente ouve tanto falar assim, a gente vive no mundo globalizado, tão só de informação. Antigamente, nem o alimento chegava todo. Hoje, em qualquer lugar que você vai, você encontra o mesmo biscoito que está em tudo quanto é lugar no mundo. É muito legal essa globalização, né, Ludinha? A globalização ela tem duas facetas. Uns falam que ela é muito legal, eu acho ela muito legal para muita coisa, porque ela fez o acesso a diversos produtos que nós não teríamos acesso, sobretudo as pessoas mais pobres, e hoje elas têm, por conta da globalização que barateou os preços. E a gente teve, assim, maior transporte de mercadorias mundo afora, né? 80% de todo produto que é produzido no mundo hoje é globalizado, Moninha. Até a Uhum. camiseta branca de malha que todo mundo usa. Por outro lado, uns dizem que está havendo uma concentração de renda em países. E isso também não é mentira, não. A gente tem visto que alguns países se beneficiam menos da globalização por conta da posição geográfica. Então, assim, tem as duas facetas aí, Entendi. mas que é legal do ponto de vista da comunicação, globalização, é tudo para nós hoje, né, Moninha? É verdade. E, de contrapartida, a gente tem a desglobalização, que o que seria isso? Pois é, Moninha, já há algum tempo parece que a globalização, então, do ponto de vista econômico, de mercadorias, de produtos que a gente consome, essa globalização ela vem desde o final do século XX, desde a década de 90, início do século XXI. Então, nos últimos 22 anos, a gente está vivendo um mundo totalmente globalizado. Praticamente nada do que a gente consome hoje é 100% de um lugar. Então, nem o alimento. Ah, mas o alimento foi produzido na fazenda tal. Pois é, mas e a semente que usou no alimento? Né? E o insumo que usou lá para produzir o alimento, o fertilizante? Tudo está globalizado. A gente vive no mundo da interdependência. Aí, Aham. começou a haver um processo de desaceleração dessa globalização quando o Trump, lá nos Estados Unidos, começou a brigar com a China. E a China, ela acabou descobrindo que esse negócio de globalização era ótimo para ela exportar seus produtos. E ela, então, entrou na globalização para valer. Ela, que tem uma população de 1 bilhão de gente, né? É muita gente. Ela acabou entrando nessa e ela consegue fornecer para o mundo inteiro. E ela criou um negócio, não ela, mas o mundo acabou criando, chamada cadeia global de valor. Então, a Uhum. camiseta Timária começa produzindo algodão lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, exporta o fio, passa por 3, 4 países para fazer a camiseta, até ela chegar aqui na gente outra vez. A desglobalização é que houve uma disrupção disso daí. E aí, com o Trump brigando com a China, depois veio a pandemia. A Uhum. pandemia trancou todo mundo dentro de casa, houve uma redução enorme do consumo, consequentemente, uma redução enorme da produção. E quando a gente retomou, né, um fluxo normal, isso não voltou ao normal. Por quê? Porque 2 anos sem produzir, quando produziu, não consegue produzir na quantidade que está demandando, que a gente está querendo consumir,
E aí começa a não haver mais transporte, né, navio, nem container para transportar os produtos. Então, tem 6 meses de navio parado aí nos portos, esperando para poder liberar produtos e, consequentemente, liberar os containers e os navios para ir buscar mais produto. Enfim, então a gente está em processo de desglobalização. Para Que é. piorar, sim, Não, pode falar. para piorar essa guerra aí, né, da Rússia com a Ucrânia, que envolve, infelizmente, dois grandes fornecedores de trigo, né? Dois grandes fornecedores de petróleo, sobretudo a Rússia é um grande fornecedor de petróleo, e isso acaba impactando também a globalização, porque envolve a Europa, que compra muito desses dois países. E a Europa é o segundo maior mercado consumidor do mundo. Então, acaba nos impactando também de forma indireta toda essa situação aí. Uhum. Lurdinha, então a gente pode dizer que a gente está caminhando para um nacionalismo? A gente pode dizer que a gente está caminhando a curto prazo por um maior protecionismo, sim. Então, o que os países fazem? Eles começam a tentar ser autossuficientes e produzir dentro do próprio país. Eu não acredito que a gente vá virar autossuficiente, não, sabe? É muito difícil romper com essa cadeia global de valor, mas alguns setores precisam. O Brasil, ele é privilegiado numa coisa, né, Moninha? A gente é o maior exportador de alimento do mundo, né? Então, a gente produz alimento aqui. Nós Uhum. temos os nossos problemas gravíssimos de fome, eu estava até acompanhando aqui o programa antes, gravíssimos, mas isso é porque a gente tem o nosso problema interno aqui, né? Que não está fazendo o alimento chegar na mesa das pessoas. Uhum. Mas que a gente produz alimento, produz. Então, nisso é bom. Agora, para outras áreas, a gente vai ter que desenvolver essa autossuficiência, sim. Que, por um lado, alguns criticam, por outro, eu vejo janela de oportunidade. Quem sabe nós não vamos criar mais oportunidades de emprego e trabalho, né, Moninha? Com certeza. Existe, você saberia me falar exemplos de produção interna? Bom, os alimentos, né? O Brasil produz, o agro brasileiro, o Brasil produz alimentos, praticamente tudo, a gente só não produz o trigo, né? Que a gente produz muito pouco, não o suficiente para atender o nosso mercado. A nossa produção industrial, nos últimos 20 anos, caiu demais. Produção industrial é produto manufaturado. Então, acho que a tendência vai ser o Brasil retomar alguns crescimentos industriais em algumas áreas, né? Então, a gente vai passar a produzir internamente determinados produtos. Uhum. Agora, quando é muita tecnologia, o produto demanda muita tecnologia, aí é difícil, porque a curto prazo não vai dar. A médio e longo prazo pode ser. De repente, a gente vai criar cursos, né, que vão capacitar pessoas e que vão trabalhar nesses setores de alta tecnologia. Então, para ficar independente, a gente vai precisar também investir mais em educação, né, Moninha? Então, eu É acredito, verdade. sim, que a tendência do mundo vai ser para esse olhar para dentro, né? Uhum. E esse olhar para dentro, ele pode ser positivo. Eu sou sempre otimista, né, Moninha? Você já Ah, é reparou? assim que eu também sou. Assim, eu acho que a gente tem que ser, nem é questão de ser o olhar de poliana, não, mas ser otimista, que vai melhorar, né, Ludinha? A gente tem uma política industrial e eu queria que você explicasse isso. O que é a política industrial? Então, política industrial é uma política do Estado, né? Então, o país ele tem por obrigação criar maneiras de fazer com que as pessoas possam produzir, criar pequenas indústrias, médias indústrias e, por que não, depois até grandes investimentos vindo de fora que queiram investir aqui dentro do Brasil. E aí isso faz parte da chamada política industrial. Então, o Brasil ele impõe muitas exigências, né, para quem produz. Agora, não que deva tirá-las, porque também para poder fazer política social precisa ter dinheiro, e é por isso que tem que impor uma série de cobranças. Mas, por outro lado, também aquele que é pequeno, né, Moninha? Aquele que Uhum. tem um negócio ali, que está gerando emprego, ele precisa ter uma série de incentivos. E produzir, né, na área da engenharia, na área da tecnologia, precisa dessas ajudas também. Então, eu Uhum. acho que o Brasil, isso faz parte da política industrial. Então, eu acho que o Aham. Brasil tem todas as capacidades para desenvolver de novo essa produção
de pequeno e médio porte e tirar muita gente aí de uma condição muito grave, né, de sem poder se desenvolver e ter uma independência financeira, né? Enfim. Uhum. Isso é E uma opinião minha. claro, que é tudo aqui, gente, opinião minha de Ludinha. Estamos nós conversando. A gente dá pitaco, a gente não tem nada de coisa científica, não. Apesar dela ser doutora, mas a gente aqui tá conversando e dando pitaco na vida. Ô Ludinha, então, eu entendo assim, a abertura do comércio internacional, às vezes, é complicado para essa pessoa, esse fabricante, esse pequeno agricultor. É complicado isso. O que significa essa abertura desse comércio internacional e essas regras que precisam ser colocadas? Então, quando começou a haver essa interdependência global, né, essa globalização, muita gente perdeu o emprego, sim. Né? Perdeu o emprego porque acabou que a produção resolveu ir para lugares onde a mão de obra era mais barata. Simples assim. Né? E aí, isso prejudicou muito os países, né? E isso prejudicou muito o trabalhador. Ô, Moninha, a gente não quer que tire nossos direitos trabalhistas, né? Isso a gente quer continuar tendo a nossa remuneração adequada para que a gente possa, então, ter um mínimo de sobrevivência. Então, o que acontece é isso. Quando você tem globalização, aquilo tende a ir para os lugares onde a mão de obra é mais barata. Olha para você ver, a China, que foi o maior país a fazer isso, ela começou a perder vários produtores que passaram a ir para países com mão de obra ainda mais barata. Vietnã, Camboja, sabe? Países lá da Ásia mesmo, pequenininhos, onde a mão de obra era ainda mais barata. Isso era a tendência. Com a desglobalização, a tendência é produzir no local. E isso vai fazer uma valorização no próprio local e mais, baratear o produto, Moninha. Sabe por que baratear o produto? Porque antes você tinha que ter um navio, um container, ter espaço, ter que aguardar no tempo, o produto começa a faltar na prateleira, começa a encarecer o produto. Lei da demanda, da oferta e da procura. Se tem muito oferecendo, o preço cai. Se tem pouco oferecendo, o preço sobe. Então, a tendência é trazer para dentro. E aí, gerar uma melhor renda para aquele produtor pequeno que está ali no interior e ele conseguir vender o seu produto de forma mais competitiva, né? O que antes ele acabava perdendo competitividade porque ele é pequeno, né? Então, a tendência de fechamento, ela pode ser boa nesse sentido. Agora, o Estado pode controlar isso, tributando o que compra no exterior, né? Colocando ali imposto, né, naquilo que compra lá fora, né, Moninha? Exatamente, que eu ia falar com você. Nesse contexto, né? Eu queria que você falasse sobre importação e exportação. Porque quando importa, se o produto está mais barato do que o produto local aqui, a gente vai importar porque a gente quer economizar. Como que funciona isso? Tudo que a gente compra, tudo que a gente vende lá fora é exportar. E tudo que a gente compra lá de fora, aqui para dentro, é importar, né? Então, a gente passou a importar um monte de coisa porque era mais barato comprar lá fora mesmo, como você acabou de falar, do que comprar aqui dentro. Bom, quando o Brasil quer controlar isso, proteger o mercado local, ou fazer com que não falte o produto aqui dentro, controlar o preço, ele põe um imposto. E aí ele controla o preço, equilibrando esse preço do que vem lá de fora. Só que, Moninha, é tão barato, muitas vezes, tão barata essa produção lá fora, que já não é mais, agora, como eu estou falando de desglobalização, né? Já não é mais tanto assim, era tão mais barato que acabava que o Estado não conseguia mais controlar isso tanto, sabe? Tributar tanto. E também a gente faz parte de uma série de tratados internacionais onde a gente assumiu o compromisso que a gente não ia ficar tributando demais, não ia ficar botando imposto demais, o que fazia com que havia uma deslealdade de competição internacional. Bom, agora eu acho, inclusive, que o Estado deve criar políticas de incentivo internos, né? Olha, está faltando esse produto é essencial.
eu vou criar uma política aí industrial, de novo, lá vou eu, uma política industrial de novo para incentivar o produtor local a continuar produzindo lá naquele lugar, da forma como ele sabe fazer e não deixar faltar aquele produto. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu, claríssimo, maravilhoso. Sempre muito claro para todo mundo. E eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham estão entendendo claramente, porque eu, como leiga, entendo. Não, Ludinha, sobre a guerra da Rússia-Ucrânia, né? Essa guerra ela pode estimular a diversificação comercial? eu acho que sim. Por quê? Bom, primeiro porque para nós, sobretudo no Brasil, eu acho, primeiro que a gente está fora da rota da guerra, que a gente está aqui embaixo, né? O mundo, então olha, lembra aí o mundo, né? Lá em Aham, cima estão eles, né? Olhando para esse mundo tradicional que a gente fala. aham, Lá em cima estão eles, né? No hemisfério norte, a gente está aqui embaixo no hemisfério sul. Então a uhum, gente está longe do conflito. Então, assim, para uma bomba chegar aqui, difícil, né? Difícil. Então, e lá eles estão com uma crise. Então, as coisas tendem a sair de lá e ir para lugares onde sejam mais seguros. uhum, Então, eu acredito que várias produções, várias empresas, vários que a gente chama de investimentos, venham para cá, primeiro por uma posição geográfica e depois porque acaba sendo um mercado importante e muito grande. Afinal de contas, Moninha, a gente já fez essa live aqui outro dia. uhum. A América do Sul são 12 países Verdade. e o Brasil faz fronteira com quase todo mundo, né? Uhum, Então, eu acho, sim, que isso pode haver uma maior diversificação da produção dentro do Brasil também. E aí, ver se a gente sai um pouquinho só da questão agrícola, porque hoje a gente é muito concentrado no agrícola, manter o agrícola do tamanho que está, ok, né? Incentivar a produção agrícola familiar, local, menor, mais ainda, e incentivar a criação de vagas de empregos formais, com carteira, tudo direitinho, em áreas de produção de produtos geral, produtos, uhum, né, totais aí. uhum. Maravilhoso. Ludinha, de tudo que nós falamos, né, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? As suas considerações finais. Lembrando, gente, que o Instagram da Lurdinha está aqui, ó, @Maria de Lourdes Albertini. Eu acho que tudo é válido nessa área, desde que a gente não se afaste do problema maior brasileiro, né? Que é a questão social, que a gente precisa muito transformar tudo isso que eu estou falando em oportunidades de melhores condições de vida para a população brasileira. Eu ando muito preocupado com esse assunto, eu acho que todos nós, né, Moninha, É de alguma verdade, forma. todos nós. Querida, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu Agradeço trabalho. muito. Até quarta que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, com mais um tema legal, manda pra gente aí. Manda aí. Um beijo. Beijo, beijo, querida. Tchau.